Bom, gente, então, dando sequência aqui, né, a gente encerrou aqui falando, né, das características da escala Wechsler e da abrangência dela, né, do quanto que a gente pode, até que idade, né, então uma escala que a gente pode utilizar dos 6 aos 89 anos de idade, que existe então também um modelo, resumido, né, um pouquinho menor, que diminui então os custos, né, tanto de tempo quanto o financeiro mesmo, por conta do tempo que se utiliza, né, para aplicação. Ele é muito, como ele tem várias etapas, né, existem aquelas questões mesmo do cansaço, de você ter que ter todo aquele material, de precisar de mais de um encontro, né, de 2 até 3 encontros, para que se termine então a utilização dessa escala. E aí também tem aquela questão, de você utilizar outros instrumentos. Então você consegue fazer essa avaliação aí em 2 meses, vamos pensar assim, né, se a gente levar um tempo de anamnese, depois aplicação dos testes, enfim. Então, aí isso fica a critério do profissional, mas a gente pensando aí, jogando para frente, né, para cima, né, da onde vem os custos, então, de uma avaliação psicológica e da utilização desses testes. Bom, vamos falar um pouquinho do ciclo vital, né? O que quer dizer esse ciclo vital aqui que a gente vai falar? Então, a avaliação da inteligência, ela pode se tornar necessária em qualquer uma das etapas do desenvolvimento por motivos diferentes. Em crianças e adolescentes, a avaliação da inteligência ela é mais frequente e surge da preocupação de pais e ou dos profissionais de educação e saúde que convivem com essa criança, né, ou adolescente, e se preocupam com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da aprendizagem. A gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente, com essa busca, né, às vezes, desses pais ou desses próprios profissionais, porque eles já vêm com uma ideia pré-concebida daquela criança, daquele adolescente, às vezes por características da personalidade dele, tá? Então, ai, meu filho é muito quieto, ele é muito parado, eu acho que ele é burro. A gente escuta isso, tá? Com essas palavras. Ou então, nossa, ele é péssimo nos esportes e, tipo, ele só vai para aula, que fica em casa e tudo mais. Então, características daquela criança, daquele adolescente. Pode ser que ele não tenha muita habilidade para o esporte, mas ele tenha várias habilidades para as artes, né? E por aí vai. Então, é preciso que a gente já aceitei, Raquel, que a gente tome cuidado, né, com essas, com aquilo que as pessoas realmente buscam, né, nessas avaliações e principalmente com as informações que eles trazem para a gente, já cheia, às vezes, de preconceitos, né, ou de ideias pré-concebidas sobre aquela criança e aquele adolescente. Esse tipo de informação, às vezes, também vem das escolas, tá? Então, a criança não gosta daquela escola ou ela não conseguiu se adaptar àquela escola e eles logo já colocam uma faixinha na testa da criança falando que ela é burra, que ela não tem condições de acompanhar, tá? Que não tem nada a ver com a inteligência dela, com o desenvolvimento cognitivo. Pais, às vezes, de primeira viagem, que não tem muita ideia, assim, de como seria um desenvolvimento normal de uma criança, de um adolescente, o que se espera desse desenvolvimento normal. Enfim, tem uma série de informações que a gente falou até a aula passada, né? E que são informações que a gente deve colher antes, para já saber o que se vai avaliar ali, né? Que tipo de instrumento que você pode utilizar e a forma como você vai lidar com essa criança, com esse adolescente. Bom, então no senso comum, só um momento, gente. O quantificativo inteligência está mais relacionado com a capacidade de aprender, tá? No entanto, conforme mostram os estudos e revelam as avaliações de inteligência, trata de ser mais ou menos inteligente de um espectro de ter um nível de inteligência menor ou maior, conforme a seguinte classificação. Essa classificação aqui foi dada pelo Wechsler, então ela está dentro dessa escala, é assim que a gente vai avaliar. Então, como extremamente baixa, limítrofe, média inferior, média, média superior, superior e muito superior, tá? Então, esses aqui são os critérios, isso aqui também é importante, coloquem aí uma anotaçãozinha, tá bom?
Bom, e aí, o que é então essa avaliação da inteligência? Ela requer o conhecimento das características da etapa do ciclo vital da pessoa avaliada e dos instrumentos disponíveis para avaliação da respectiva faixa etária. Então, isso que eu acabei de falar, a gente tem que ter esse tipo de informação e esse cuidado, porque os instrumentos vão variar, a forma como você vai avaliar aquela criança ou enfim, aquela pessoa, aquele indivíduo, também vai variar muito de acordo com esse ciclo vital, tá? Então, atualmente, o Conselho Federal de Psicologia, né, o CFP, deixa eu só tirar isso daqui. O CFP, ele dispõe de um sistema de avaliação dos testes psicológicos, que é o SATEPS, que vocês já conhecem, que permite consultar os testes psicológicos de várias maneiras. Então, às vezes, gente, para a gente escolher um instrumento, isso também já foi falado, né, inúmeras vezes quando eu expliquei para vocês a questão das avaliações psicológicas lá em psicometria, e agora nessas últimas aulas eu falei novamente, que é essa questão de você entrar lá no site do SATEPS, né? Até tá o linkzinho aqui, mas eu ia colocar tem o códigozinho dele também. Você acessa lá para verificar a validade daqueles testes e qual que é o objetivo dele. Então, o SATEPS dá esse tipo de informação que acaba contribuindo bastante, tá? Com a escolha dos instrumentos que eu vou utilizar dentro dessa avaliação, tá bom? Então, eu posso combinar vários testes de inteligência? Posso, devo até, né? Porque quanto maior, quanto mais eu amplio o meu repertório, né? Dentro dessa avaliação, mais, como é que eu posso dizer? Mais robusta ela fica, tá? Então, uma coisa que eu acho que é super importante, às vezes, quando eu indico alguém, né, para avaliar alguma criança, algum adulto, enfim, eu sempre penso em quão robusto é essa avaliação, tá? Que tipos de instrumento essa pessoa usa, como que ela faz essa escolha, tá? Quanto que ela é cuidadosa para se fazer isso. Porque eu já tinha dito para vocês, gente, isso é uma coisa que eu tenho plena convicção. Testar uma pessoa, tá? Seja qualquer que seja o objetivo, não é ganhar dinheiro, tá? Ganha-se dinheiro sim, mas isso tem uma importância muito grande. Você tem que tomar muito cuidado, porque você pode rotular uma pessoa e ela vai carregar isso para o resto da vida dela, tá? Muitas pessoas acabam ficando paralisadas quando recebem uma avaliação psicológica mal feita, tá? Seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, tá? Então, a mãe fala assim, nossa, meu filho não vai aprender nada nunca, e vocês sabem que isso acontece, tá? Ou então um adolescente, nossa, não vai dar em nada mesmo, tipo, né, sabia, né, que fica aí fazendo essas coisas dele aí porque não vai dar em nada, né? Então era só para reafirmar ali alguma coisa que já existia, né? Muitas vezes um preconceito, uma ideia bastante equivocada daquele indivíduo que está ali, tá? Isso em todos os lugares, no trabalho, entendeu? Então, enfim, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aqui, gente, tem um quadro aqui, né, dos testes de inteligência e raciocínio com o parecer favorável, né, do SATEPS, do Conselho Federal de Psicologia. Eu coloquei aqui alguns para vocês. Como é que eles se apresentam, né? Então, tem o Raven aqui, matrizes progressivas avançadas, tem o ano de publicação, tem os autores, o Beta 3, teste não verbal de inteligência geral, subtestes de raciocínio matricial e códigos, BFM3, bateria de funções mentais para motoristas, então teste de raciocínio lógico, o BPR5, bateria de provas de raciocínio, formas A e B, BRD, bateria de raciocínio diferencial, o BSPG, teste gestáltico visomotor de Bender. O Bender vocês já devem ter ouvido falar. O Columbia, escala de maturidade mental. Eu gosto muito do Columbia até hoje. Ele é um teste bastante antigo, tá? Ele está sem o ano de publicação aqui, na própria página, tá? Do SATEPS, ele estava sem a publicação, mas eu acho bem bacana, gosto dele. Quando acompanhado de outros, tá?
O G36, que é o teste não verbal de inteligência, o G38, não verbal de inteligência, o Raven, matrizes progressivas de Raven, escala especial, tá? Essa aqui é uma escala diferente dessa primeira aqui, do APM, tá? Que mais? Raven de novo aqui, matrizes progressivas de escala geral, séries A, B, C, D e E. Raven, matrizes avançadas de Raven de 2011. Então, às vezes muda a data, a gente tem que ver, até quando vai buscar, tá, esses testes para saber o ano deles. O R1, teste não verbal de inteligência. Forma B, teste não verbal de inteligência. R2, teste não verbal de inteligência para crianças. Que mais? O TEI, né? O som a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Som quer dizer criança, né? Teste não verbal de inteligência também. Teste equicultural de inteligência. TCR, teste conciso de raciocínio. TIGNV, teste de inteligência geral não verbal. TJ, teste de inteligência. TIV, teste de inteligência verbal. Teste dos cubos para avaliação de raciocínio espacial. Outra vez aqui, teste dos cubos. TNVRI, teste não verbal de raciocínio infantil. O TONI, e por aí vai. Tá o VAS aqui, escala Wechsler de inteligência para adultos, o VAS, escala Wechsler abreviada de inteligência, o VISC, que é o Wechsler de inteligência para crianças, já está na terceira edição de 2002. Esses testes a pessoa realmente tem que desenvolver. Tem. Na verdade, Malu está falando aqui, né, que a pessoa tem que ter boa desenvoltura para aplicar e principalmente explicar os resultados para as pessoas. E o que você está falando? Ela está falando assim, pois a psicóloga que eu fiz estágio fez um em mim. O que você achou? Me deixou traumatizada até hoje. Sabe o que acontece, gente? Uma coisa que é fundamental é você treinar, sabe? Porque a forma, é aquilo que eu falei, a forma como você vai apresentar esse teste para a pessoa, né, ou para criança, adolescente, para adulto, ela já diz muito do quanto que você está familiarizada com aquele teste, sabe? E isso é muito importante, porque realmente, olha a quantidade de testes que a gente tem aqui que são aceitos, né, que a gente pode utilizar em uma avaliação de inteligência, tá? Agora, será que essa avaliação ela é realmente funcional, ou enfim? Então, você traumatiza mesmo uma pessoa, né? Porque, assim, você tem resultados ali, se a pessoa não está acostumada a aplicar aquele teste, se ela não sabe o que ela está fazendo, né? A forma como ela conduz aquele teste, né? Que ela apresenta o teste, que ela aplica o teste, já diz muito dela e não da pessoa que está sendo testada, tá? E a forma como ela vai devolver esse teste para a pessoa, gente, é aquilo que eu tenho que ficar falando mesmo, porque eu vejo coisas bizarras, tá? Bizarras mesmo. Há coisas que vocês nem imaginam, assim, que você fala, meu, como pode, né? Foi só para tirar dinheiro da pessoa mesmo. E eu, pessoalmente, eu acho isso tosco, sabe? Nós trabalhamos... Denise, Oi? mas eu falo assim, ó, que foi um teste que ela aplicou, foi até eu e o Emerson que fez, e era um teste, assim, muito simples, sabe? Você tinha que marcar as opções que você acha que combinava mais com você. Eu não sei o nome dele, não. Igual eu falo assim, ó, que na hora dos resultados, nossa, ela falou de um jeito que, como você diz, na minha cabeça lá eu não tenho conserto mais, não. Sério, é por isso que eu falei, a pessoa tem que ser muito firme e tá bem estudado para te dar um resultado desse, porque mexe muito com a pessoa. Claro, dependendo de como você tá, a gente tem que pensar, gente, até como uma pessoa tá ali, entendeu? Porque tudo gera uma expectativa, né? Então você escuta isso, a Poliana mandou lá as carinhas, isso, gente, isso é horrível, tá? E eu gosto muito de dizer isso para vocês já me escutaram falando. Ganhar dinheiro todo mundo precisa, sabe? Isso é a nossa profissão. Mas a gente tem que ser muito cuidadosa, porque ganha-se mesmo, né? Como eu falei, é caro fazer uma avaliação, né?
Mas ética, cuidado, atenção, vocês vão lidar com seres humanos, sabe? E um ser humano, assim, a gente tem que contextualizar aquilo, sabe? A gente tem que entender, primeiro, o que você está fazendo ali, entendeu? Porque se for para isso mesmo, sabe? Se for para você aplicar teste que você nem sabe como é que é, você lê o manual e vai lá e taca, não vale a pena. Realmente não vale a pena. E outra coisa, a gente vai falar disso aqui agora. Ó. A Poliana tá lá falando, né? Olha lá o Emerson, eu me senti um nada também com o meu resultado. Oh, tá vendo? Gente, O Emerson não desconsidere esse deixa eu teste. mentir. Dani, é tipo assim, era um teste. No final, ela meio que falou assim pra mim, pro Emerson. Vamos supor, liderança. Nós fizemos um teste. Aí virou pra ele e falou assim: não, vocês não têm nada de liderança, vocês não conseguem fazer nada por si próprio. Eu falei, pronto, o que eu vou fazer? Se eu não consigo nem liderar uma coisa. Sabe, ela falou muito assim, nossa, na hora foi um baque muito grande. Eu e ele ficou do mesmo jeito. A Poliana tá falando assim, né? Tem que fazer para a pessoa sair direcionada. E o Emerson falou, tem me ajudado a refletir. Ok. Mas, assim, eu acho que essa reflexão, ela tem que ser feita ali, sabe? Você não precisa assustar a pessoa, você não precisa traumatizar ninguém, você não precisa... Né? Não quer dizer, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque não quer dizer que você vá fantasiar naquele teste, entendeu? Você não vai falar nada que não seja realista também. A gente tem que ter esse cuidado, né? É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo ali, né? Quais são as possibilidades que ela tem a partir disso, entendeu? A partir desse resultado. Eu acho que a gente tem que pensar, gente, um teste desses não é para você eliminar possibilidades, muito pelo contrário, é para você dar outras possibilidades para essa pessoa. É para você conseguir enxergar estratégias que talvez ela não tenha percebido ainda, né? A psicologia hoje em dia, ela está muito voltada para isso, sabe? Eu acho que eu já devo até ter comentado isso com vocês em algum momento, mas assim, pelo menos dentro da TCC, das terapias contextuais, de tudo que a gente, né, vê assim de mais moderno, mais atual dentro da psicologia, antigamente a gente trabalhava com o negativo, entendeu? Com os problemas, com as dificuldades e com as limitações. Hoje é o contrário, tá? Hoje o que a gente pensa, vamos valorizar o potencial daquela pessoa, vamos valorizar aquilo que ela tem de repertório, vamos valorizar aquilo que ela conhece, não aquilo que talvez ela nunca vá conhecer, ou que ela não tenha tido nenhum tipo de oportunidade para isso, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, gente, dentro da psicologia, em todos os sentidos, e não só para determinada situação, entendeu? Isso é muito... é um cuidado que a gente tem que ter, e repito para vocês, é o que tem de mais moderno na psicologia, tá? Todas as terapias contextuais, elas dizem muito disso, né? Todas as terapias que vêm, né, se atualizando, enfim. É sempre importante a gente pensar nisso, tá bom? Então, aspectos éticos e legais da avaliação em bebês, crianças e adolescentes. Então, se a avaliação da inteligência ocorrer para fins de pesquisa, é necessário seguir diretrizes da Resolução 46612 do Conselho Nacional de Saúde. Então, tem uma série de consentimentos que você precisa ter para poder fazer esse tipo de teste, tá? Como é que se fala? De avaliação para pesquisa, né? Toda pesquisa, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas assim, isso é muito sério, é algo muito sério, né? A gente precisa passar por uma série de etapas e são muitos critérios que precisam ser pensados, tá? Para a gente trabalhar. Então, para o caso de pesquisa, além do já conhecido termo de consentimento, é necessário o termo de assentimento. Peraí. Que é elaborado em linguagem acessível para os menores e para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes participarem da pesquisa, serem devidamente esclarecidos, eles explicarão a anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo
do consentimento dos seus responsáveis legais. Então, tudo isso aqui, gente, isso é super importante, tá? A gente está falando, outra coisa que é super importante, pensem bem, para você fazer uma pesquisa, você precisa de tudo isso aqui. Lembrando que quando a pessoa chega para uma avaliação, tá? Ela também, você precisa ter o consentimento dela para fazer esses testes, tá? Então, geralmente, isso tudo precisa ser muito documentado. E a gente tem instrumentos para isso, tá? Então, a gente tem dentro do nosso código de ética, tem uma série a gente tem instrumentos, né? Para se trabalhar da maneira mais correta possível, mais ética possível, dentro da nossa profissão, tá? Então, código de ética, não sei, vocês devem estar tendo ética agora, né? Do psicólogo, né? Nosso código de ética profissional, vale a pena, gente, vocês pararem e lerem o código como um livro mesmo, sabe? Para compreenderem as diretrizes que a gente precisa seguir, né? No nosso trabalho, né? No nosso dia a dia, porque são cuidados, sabe? E que eles vão se tornar automáticos, porque você não vai ficar lá, né? Folheando o código de ética sempre, tá? Uma outra coisa que é importante, né, quando a gente acompanha o SATEPS, né, o Conselho Federal de Psicologia, enfim, a gente vai sempre, vocês vão perceber, né, quando vocês fizerem o CRP de vocês, que vocês vão sempre receber atualizações, né? Então, às vezes tem as plenárias, aí sai alguma decisão, e muitas vezes tem a ver, né, com esse processo de avaliação, enfim, ou mesmo só com as pesquisas. Então, tudo isso é super importante, a gente tem que ficar bem ligado. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, então, da avaliação da inteligência em bebês de 0 a 2 anos, tá? Então, antigamente era considerado impossível, né, já que os bebês não são capazes de se expressar verbalmente. No entanto, hoje, né, estudos que utilizam a observação e análise do comportamento mostraram que o bebê apresenta sinais de inteligência peraí, só um minutinho. Muito cedo no curso do desenvolvimento, tá? Então, a gente consegue, sim, observar, né, através da observação do comportamento daquela criança, ou da análise do comportamento, que é bem minha área mesmo, assim, a gente começa a perceber sinais, né, de inteligência muito cedo mesmo, muito cedo mesmo. E atualmente conhecemos a importância da avaliação de problemas no desenvolvimento, que podem ser sinais de psicopatologias graves, que podem ser tratadas logo que identificadas, se detectadas precocemente. Muitas vezes, gente, aquela criança que você notou, né, muito precocemente alguma questão ali, e que você começa a trabalhar com ela, né, estimulando, ou enfim, com qualquer que seja a estratégia, ela consegue alcançar, entendeu? Um nível de desenvolvimento ali que é normal, né? Ou esperado, enfim. Então, é importante a gente ter conhecimento, né? Dessas estratégias que a gente pode utilizar, para não trazer prejuízos mesmo para essa criança. Então, às vezes ela é avaliada muito tardiamente, e aí os resultados já não são tão bons ou tão rápidos quanto se ela fosse, quanto se esse déficit, né, vamos chamar assim, fosse detectado precocemente, tá? Eu acho que isso é com qualquer coisa, né? Prevenir ao invés de remediar, né? Tudo que se previne acaba sendo muito mais fácil de lidar, de se trabalhar. Bom, então a avaliação da inteligência em bebês pode seguir nos contextos clínicos, escolar ou hospitalar, solicitada pelos pais ou profissionais da saúde e da educação que cuidam do bebê. Então, às vezes, sabe, gente, uma coisa que eu gosto muito de dizer também, que assim, principalmente as mães, né, tem que confiar no instinto, sabe? Às vezes as mães notam esses sinais e nem precisa ter outros filhos, nem nada, entendeu? Parece que é instintivo mesmo. Fala assim, não, eu tô notando que tem alguma coisa aqui que não tá legal, entendeu? Não sei, será que é isso mesmo e tal? E aí eu sempre falo, perguntem, sabe? Tem que perguntar mesmo. Procurem alguém que possa esclarecer isso para vocês, dizer assim, olha, não, isso é normal,
está dentro do esperado, né? Ou então você pode fazer isso, pode fazer aquilo, enfim. Eu acho que, assim, cada vez mais nós estamos nos tornando aptos, né, a lidar com essas questões com muito precocemente, tá? E, enfim, isso faz toda a diferença para aquela criança, né? Principalmente, né, para um bebê, assim, enquanto é bebê é muito mais fácil, sabe? Ele está muito mais maleável. Então a gente consegue resultados extremamente positivos. Bom, o Piaget, que vocês com certeza já ouviram falar, né? Importante psicólogo suíço, reconhecido por desenvolver uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo. Ele demonstrou então que os bebês já têm um tipo de inteligência que ele denominou como inteligência prática. Ele notou que desde muito cedo as crianças são capazes de resolver problemas práticos para alcançar seus objetivos. Por exemplo, um bebê que tem sua visão impedida por uma toalhinha colocada entre ele e seu objeto de interesse, né, que seja um brinquedo, ele retira o objeto que impede sua visão para dar continuidade à atividade do ver, tá? Assim, são né, por exemplo, esses pequenos sinais mesmo, né? Então, assim, todo mundo brinca disso, né? De esconder com o bebê. E quando a gente vai avaliar, muitas vezes a gente usa esses mesmos instrumentos, né? Que obviamente eles são extremamente lúdicos, né? Mas qual que é a diferença, né, do brincar ali em casa e de você como, então, avaliador, né? Que você tem um objetivo, você tem que saber o que você está buscando naquela observação, naquela brincadeira, enfim. Bom, essa habilidade, então, se desenvolve quando ocorre o desenvolvimento da constância do objeto ou objeto permanente. Ai, meu Deus. Ou seja, a criança aprende que o objeto ou a pessoa ainda existe, mesmo que ela esteja fora do seu campo de visão. Gente, a teoria do Piaget é super interessante, né? Imagino que vocês já estudaram bastante sobre ele. Ele tem várias, né? Várias assim estratégias assim que falam do desenvolvimento infantil e que, só reforçando, são muito úteis, né? Dentro da avaliação psicológica desses bebês. Bom, o que é o desenvolvimento típico, então? O que se espera dentro desse desenvolvimento infantil? Então, o bebê com desenvolvimento típico apresenta um crescimento notável nos aspectos físico, motor, neurológico, afetivo e cognitivo. Ele aprende a se comunicar por meio de diferentes tipos de vocalizações ou choros, né? Então, assim, a gente talvez não tenha um pouco mais de dificuldade de compreender que choro é aquele. Mas eu também sempre escuto as mães falando assim, não, mas eu já sei, eu já consigo identificar o choro para fome, o choro porque ele quer colo, o choro porque é manha, e por aí vai, né? Ou então ele fica lá balbuciando, conversando, né? Que a gente fala, ele está conversando com ele mesmo. Porque ele quer alguma coisa. Então, quando você começa a observar isso, você percebe que ele utiliza esses instrumentos de maneira funcional. Então, você está dentro ali, você consegue perceber que essa criança está dentro de um desenvolvimento típico. Ele vai aprender a rolar, ele vai aprender a ficar de joelhos, erguer-se com apoio e caminhar em torno de 1 ano, apresentando um rápido desenvolvimento motor. Muita gente, né, já defende, né, assim, da importância, por exemplo, do bebê engatinhar, né? Às vezes não é tão interessante que o bebê passe a andar imediatamente, tá? Então, que só role e sente e depois ele pule, né, essa etapa do engatinhar. Então, é legal a gente prestar atenção em todas as etapas do desenvolvimento infantil, né? Cada uma delas tem a sua importância e aquilo ali vem acompanhado de uma série de outros desenvolvimentos, né? Então, lembrando que, assim, não é só aspecto físico, tá? É o motor, é o neurológico, é o afetivo, é o cognitivo, tá? Então, às vezes ele memorizar determinadas coisas, né? Quando ele está engatinhando, ele tem mais condições do que quando ele já levanta e anda, enfim, aí às vezes ele fica meio aquela criança que fica meio perdidinha, que não anda, mas você vê que ela não tem muita segurança, enfim, tem uma série de fatores que são importantes para a gente prestar atenção dentro desse desenvolvimento típico aqui.
Bom, em torno de 2 anos ele vai controlar os esfíncteres, né, devido à maturação neurológica, mas pode aprender essa habilidade antes disso por meio de treinamento comportamental ou do treinamento de higiene, tá? Então, esse treino, né, para retirar, né, para o desfraude, né, tem gente que tira antes mesmo e que é super tranquilo, né? Mas assim, a gente tem que contar, né, com essa informação de que com 2 anos a criança já seja capaz de controlar os esfíncteres também, tá bem? Bom, as primeiras palavras, então, surgem em torno de 1 ano e comumente são subjetivos relacionados à mãe e a outras pessoas próximas, à alimentação, aos brinquedos e aos animais de estimação. Então, mamá, papá, nenê, au-au, a nana, enfim, aqueles paninhos, né? Cada um dá um nome diferente, a chupeta, a bu, dedeira e por aí vai. A linguagem evolui, então, para a fase de 2 palavras em torno de 1 ano e meio de idade, quando a criança frequentemente combina substantivo com um verbo. Então, dá papá, nenê quer, titio egou, titio chegou, né? E aquelas coisas, né, que só os pais traduzem, né? Que às vezes a gente fica parada falando, não estou entendendo. E aí a mãe, mas é isso aqui que ele quer, né? Como se fosse uma coisa super fácil. Então, mais uma vez repetindo, né, que nada como essa observação da mãe, né, ou do pai, enfim, né, da pessoa que está ali próxima à criança, para identificar e tá atento mesmo a essa coisa do instinto, fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui, ou enfim, tá estranho, sei lá. É importante a gente ficar atenta, porque essas coisas aqui acontecem geralmente quando você está com o pai, com a mãe, né, ou com o cuidador, enfim. Escalas de desenvolvimento estão disponíveis para avaliação dos bebês, né? Então, eu li ali para vocês ali até os testes que estão disponíveis do SATEPS, né? Que são autorizados, e tem várias escalas ali de avaliação para bebês também. No entanto, são escalas que avaliam o desenvolvimento como um todo e não somente a área cognitiva ou intelectual. Então, a gente tem que lembrar ali daquela questão, né? Do motor, do cognitivo, tá? Então essa avaliação ela é muito geral, assim, ela não vai, você não vai avaliar todas as áreas, tá bom? Ou só o cognitivo e intelectual. Você vai avaliar aquela criança, o seu desenvolvimento geral, tá? Gente, do Denver tem bastante coisa aqui para a gente falar. A gente está com 3 minutinhos e pouquinho. Vocês querem conversar um pouquinho sobre isso? Tirar alguma dúvida? Ou posso continuar aqui mais um pouco? E provavelmente vai me cortar no meio, né? Aí eu sugiro deixar o Denver para a próxima aula, porque se começar a falar depois, ou vai ter que voltar, ou então a gente esquece. Eu gostaria de sugerir para a gente deixar ele todo para a próxima aula. Eu acho melhor também, né? Então, deixa eu só dar uma retomada aqui, então. A princípio, a gente falou, então, da escala Wechsler, né? Que tem o VIS, que tem o VAIS, que são instrumentos de avaliação aí para crianças e adultos. Né? Como eu disse para vocês, ele tem um amplo espectro aí, né? De 6 a 89 anos, ele abarca todas essas idades. Essa escala pode ser, né, um pouco mais complicada, assim, porque demanda muito tempo, tem o formato abreviado dela, tá bom? Outra coisa que é importante a gente lembrar sempre aí da questão da avaliação dos bebês. É possível se avaliar bebês? Sim, é possível se avaliar bebês. A gente usa muito a teoria do Piaget, né, do desenvolvimento, e aí a gente observa mesmo comportamentos, tá? Então a gente vai começar a prestar atenção em alguns comportamentos daquele bebê, e aí eu gosto sempre de dizer mesmo dessa questão da observação da mãe. A gente tem que levar muito isso em consideração, tá? Ou daquela pessoa que está sempre com aquele bebê. Às vezes a criança chega para a gente, né, para uma avaliação, e por uma terceira pessoa que não tem esse tipo de informação, e aí a gente não consegue avaliar
com muita tranquilidade aquela criança, porque a gente não tem essas informações, tá? Então, acho que é isso, gente. Eu vou terminar, né, o restante dos slides e vou enviar todos para vocês para a gente encerrar. Essa é a matéria da nossa primeira etapa, eu acredito que seja o que dê pra gente, que vai dar para a gente trabalhar até a avaliação do dia 9, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me mandar por mensagem, enfim, a gente vai conversando, ok? E eu falei pra caramba. Tchau, obrigado. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Pessoal do sexto, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite, Denise. Obrigada. Imagina. Boa noite, Poliana. Boa noite, Denise. Boa noite. Daqui a pouco eu mando para vocês, tá? Os vídeos. Vou tentar baixar agora já.